eu aqui digo que faço parte da cidadania, porque eu não sou de nenhuma instituição, nem federal, nem municipal, enfim. Eu tenho um curso para cuidadores e quero levar para eles justamente aonde buscar, né, o apoio no programa para suas questões e para suas necessidades. Alguns autores comentam sobre um conjunto de 3 questões importantes, né? A tripla carga em relação à saúde. E o programa ele ainda fala bastante sobre 2 cargas importantes, né? Você poderia, por favor, me explicar um pouquinho sobre essas? Porque alguns autores colocam tripla carga e outros somente uma. Na verdade, a gente tem hoje, quando a gente pensa no perfil de morte e mortalidade da população, muito para a nossa agenda da alimentação e nutrição, a questão da desnutrição e das carências, a questão da falta, né? E o excesso, que é a obesidade. Agora, quando eu pego a agenda de saúde como um todo, a gente tem, além das questões da doença crônica, da doença infecciosa e carencial, a questão das causas externas e da violência, né? Não sei se é o que você está chamando da terceira carga que compõe essa tripla carga, né? Que hoje, de fato, se eu pego o homem adulto jovem, ele morre muito mais em função do acidente de trânsito, do assassinato, do que particularmente da hipertensão, do diabetes, porque isso vai estar acontecendo depois. A gente, na agenda específica da alimentação e nutrição, acaba trabalhando muito na discussão da dupla carga de doenças, porque, obviamente, impacta a questão da violência, da causa externa, mas menos do que quando eu penso no perfil de morte e mortalidade geral da população como um todo. Tá? Será que é sobre o controle e regulação de alimentos? Eu acho que é um ponto muito importante, principalmente eu, como nutricionista que trabalho em pesquisa e desenvolvimento há muitos anos, acho que é um ponto muito importante para entender qual é a visão, a sua visão. Eu sei que a gente tem um documento, a gente pode ler, mas eu queria entender um pouco mais da sua visão e da sua interpretação em relação a isso. A PNAM traz, muito fortemente, e eu, obviamente, endosso no documento, né, que esse componente da regulação e do controle de alimentos, ele é fundamental. Obviamente, isso é uma agenda que é uma agenda compartilhada com a Anvisa e com os outros atores, né? A gente sabe que hoje a carga de doenças é muito associada à característica dos alimentos. Então, quando a gente fala de risco à saúde decorrente do consumo alimentar, a gente tem que pensar desde aquele modelo mais tradicional de avaliação de risco que a gente adotava, que era o risco microbiológico, né, de contaminantes químicos, físicos, né, e biológicos. A gente também tem que pensar a partir do princípio que é da presunção do risco em saúde, por exemplo, pelo consumo de alimentos com organismos geneticamente modificados, o excesso de agrotóxico, então, um conjunto de outras características, e mesmo o próprio perfil nutricional dos alimentos, né? O quanto que o nível de processamento do alimento ele pode impactar padrões de consumo e isso determina doenças, né? Por isso é tão importante a gente ter uma agenda que é uma agenda de diálogo, tanto com o setor produtivo de alimentos, como com o marco regulatório do país a respeito do como a gente avança nessa discussão. Então, a gente tem hoje uma grande estratégia, que é uma estratégia de pactuação, em termos de compromisso, assinado entre o Ministério da Saúde e um conjunto de entidades representativas do setor produtivo de alimentos, a BIA, a Bitrigo, a BIMA, que é para a redução do teor de sódio dos alimentos processados, né? Acho que essa é uma estratégia, e essa é uma estratégia que eu localizo nas diretrizes da PNAM dentro do eixo controle e regulação de alimentos e não dentro do eixo de promoção da alimentação adequada e saudável. Porque eu acho que o alimento ultraprocessado, ele pode ter menos sódio, mas ele continua sendo alimento ultraprocessado. Então, assim, não é porque o miojo ou qualquer macarrão instantâneo tem 30% a menos de sódio que ele passou a ser um alimento saudável, né? Mas é importante para a gente da saúde pública que eu tenha um perfil alterado desses alimentos ultraprocessados. Que eu diminua o conteúdo de gordura, de açúcar, de sódio desses alimentos. Agora, isso é uma interpretação cuidadosa que a gente tem que ter dessa agenda. Porque eu não estou falando de uma agenda de promoção da alimentação adequada e saudável. Eu não quero que as pessoas comam mais biscoitos, que as crianças... Um dos termos que a gente assinou agora em dezembro, que foi lançado aqui no INCOR, foi a redução do teor de sódio em biscoitos, né? Super importante para as crianças, porque a gente tem os dados da PENS, que mostram, a pesquisa de saúde escolar, que mostra o quanto que esses biscoitos recheados eles fazem parte hoje da dieta da criança. Se eu penso na prevenção e prevenção, e esse é um alimento que é muito frequente na dieta da criança, é positivo nessa
perspectiva, reduzir o teor de sódio. Mas isso não significa que, uma vez tendo o teor de sódio reduzido, eu quero que elas comam livremente. Porque esse não é um alimento que deve fazer parte. Não está na nossa diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável, né? Então, eu acho que são diferentes níveis de controle e regulação. A gente, por uma questão aí é política, é decisão de modelo de gestão, né? Que está se investindo no diálogo, na pactuação, que é na pactuação para a redução do perfil nutricional de alimentos ultraprocessados, como um dos eixos de controle e regulação de alimentos, né? Obviamente, isso tem que ser fiscalizado, isso tem que ser monitorado. Por isso que nós também assinamos um termo, que é o termo do plano de avaliação do impacto dessa pactuação, né? Porque a gente está apostando que vai funcionar, né? Agora, se não funcionar, se não tiver uma questão voluntária, se isso tiver impacto, aí é responsabilidade do Estado brasileiro ver outras possibilidades. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque isso eu falo em conversas muito solidárias, por exemplo, com o doutor Edmundo Cotes, presidente da BIA, né? E ele também diz a mesma coisa. Nós estamos investindo numa parceria conjunta, que é para a redução do perfil nutricional dos alimentos processados. Agora, enquanto posição pessoal, eu não aceito uma questão de que agora vou colocar selo de que isso virou um alimento saudável. Porque isso não é um alimento saudável. Isso é simplesmente um alimento ultraprocessado com menor teor de sódio. Então, como é que a gente comunica isso ao consumidor, que tem direito? E isso é uma agenda. Agora, uma outra agenda, por exemplo, eu acho que o consumidor tem que ter o direito de saber que está consumindo um alimento que tem transgênico, né, dos seus ingredientes. Que eu acho que o consumidor tem direito de saber o grau de agrotóxicos. Agora, essa é uma agenda que a sociedade tem, o Congresso Nacional tem que entender, tem que ter concertação do governo como um todo. Não basta o Ministério da Saúde ou a Anvisa dessa interpretação. Eu preciso que também a CTN-Bio, que é a que libera os transgênicos, que tem que ter uma... Você fala do processo democrático, né? Você tem que ter decisão, que é uma decisão conjunta do conjunto de atores. Um outro aspecto dessa diretriz especial que eu acho importante é a questão da regulação da publicidade de alimentos, né? A gente tem uma posição que é favorável à regulação da publicidade de alimentos, né? Isso está... O Conselho Nacional de Saúde já se posicionou favorável à RDC 24 da Anvisa. A Anvisa tem uma proposta, agora isso está em subjúdice, né? E acho que aí tem questões, gente, que são questões que a sociedade também tem que se apresentar, se expressa no Congresso Nacional, se expressa na Assembleia, né? Então, como é que a gente faz essa discussão? Que não basta só uma área técnica do Ministério, ou o Ministério como um todo, ou a Anvisa ter uma postura. A gente tem que ver como é que isso é trabalhado no conjunto de atores. Agora, a gente tem um lado, né? E a gente tem um compromisso. O nosso compromisso nós temos que diminuir os riscos para a população. A gente tem que ter presunção de risco. E alguns alimentos são alimentos que a gente interpreta como veiculando riscos, tanto riscos físicos, químicos e biológicos, e riscos nutricionais à saúde. A questão é assim, a gente tem uma preocupação agora, enquanto Conselho Regional, com a seguinte questão: existe hoje uma posição muito mais frequente do nutricionista, de uma forma geral, na mídia. Então, a gente tem bem o entendimento de que um tipo de atuação do nutricionista é aquele individual, do aconselhamento, que pega uma pequena parcela da população. Agora, existe esse nutricionista que não está atuando diretamente numa unidade de saúde, enfim, mas que muitas vezes, numa colocação em mídia, atinge uma parcela enorme da população. Então, a gente tem tido muito marcadamente uma posição de que o que se orienta a população brasileira é o que hoje está no Guia Alimentar da População Brasileira. E a gente queria ouvir um pouquinho dessa sua... para ver se isso realmente reforça o que a gente tem tentado usar como a ferramenta principal, e se você puder falar um pouquinho também sobre a mudança que está prevista do guia. Antes de eu responder do guia, essa pergunta, vou fazer um comentário da professora, é muito engraçado, um comentário muito à parte, que às vezes eu ligo no município para alguma ação lá da nossa, aí a nutricionista lá do telefone fala: "Ô, professora!" Uma vez professora, né, minha? Mas, eu acho que isso que você colocou é super importante. A gente está trabalhando muito com o lema lá, assim, o SUS é de todos, né?
Porque o SUS num sistema, que é um sistema que não é só a rede pública, que tem a saúde suplementar, e mais do que isso, né, assim, é o nosso sistema de saúde de país, né? Então, mesmo que eu não seja um usuário SUS dependente, né, a minha ação impacta a saúde coletiva, impacta a saúde pública, né? Posso ter um plano de saúde ou trabalhar e nunca atender um usuário SUS dependente. Mas você pode ter certeza que talvez o filho dele foi vacinado num postinho, os meus filhos foram todos vacinados dentro da rede pública. Na hora que eu não desejo isso a ninguém, né, mas na hora que a coisa apertar e precisar de um procedimento de alta complexidade, é o SUS mesmo que paga a conta, né? Então, assim, e muitos desses procedimentos de alta complexidade são procedimentos que são preveníveis, né? E se eu tivesse uma conduta alimentar saudável, eu não teria uma complicação diabética, não desenvolveria diabetes, eu não teria uma complicação diabética, não teria que ir para diálise. E aí quem paga diálise nesse país é o SUS que vai fazer a diálise. Então, o nutricionista, mesmo que ele não se veja como uma pessoa que está trabalhando na rede de saúde, ele tem responsabilidades com o serviço de saúde, né, com a saúde coletiva. E antes de tudo, se ele se expressa, ele é responsável pelo que ele diz, né? E eu acho que tem uma questão ética, o compromisso que ele tem que ter na hora que ele faz o seu juramento, né? Nós somos profissionais de saúde independente do locus que a gente está trabalhando, né? Isso é fundamental, é a nossa base da nossa formação, né? Então, acho que e o guia alimentar, ele busca isso, ele não é um guia só para o profissional de saúde do SUS, da OBS usar. Ele é um instrumento de orientação para a população como um todo. E a gente está no processo de revisão do guia alimentar da população brasileira. Tá? Num processo que a gente está buscando fazer de forma muito participativa, começando numa parceria, inclusive com a USP, coordenando tecnicamente a revisão. Não é para já, gente, eu posso dizer, assim, não se revisa guia de um mês para o outro. Tá? Então, nosso projeto é dentro de um ano, a gente lance. Que a gente não lance o guia só do ponto de vista impresso, mas que a gente tem uma plataforma eletrônica do Ministério com guia, onde o cidadão pode entrar, coletar informações de diferentes níveis de complexidade nessa plataforma para o profissional de saúde, para o cidadão comum. Então, a gente está trabalhando um pouco, incorporando um conjunto de novos paradigmas do que a gente está entendendo de promoção da alimentação adequada e saudável, né? Ele não é um guia dieterápico, ele é um guia de geral, né? Então, é importante a gente mencionar isso. Vai incorporar os novos paradigmas, por exemplo, o nível de processamento de alimentos, né? E um discurso que é um discurso interterritorial. Esse é um produto do Ministério da Saúde, mas que a gente quer que outros atores que trabalham com promoção da alimentação adequada e saudável utilizem o guia. Então, o nutricionista, por exemplo, que está no restaurante popular, como é que ele pode trabalhar com guia, né? Na alimentação escolar, no trabalho nos assentamentos rurais, na discussão com a agricultura familiar, na indústria de alimentos, em diferentes locos, como é que o guia ele pode ser a matriz orientadora de conteúdo. Esse tem sido o esforço. Tá? Eu gostaria que vocês conversassem um pouco com a gente sobre a questão do CISVAN. Né? Ele é um sistema de vigilância alimentar e nutricional proposto para o país como um todo. A gente sabe, a gente vem enfrentando, principalmente aqui no município de São Paulo, né, uma dificuldade muito grande de implantação, né, do CISVAN. Na verdade, a gente não tem ele implantado aqui no município, né, e existe uma resistência muito grande dos profissionais, e a gente fala porque a gente está lá com os médicos, né, porque ele era visto sempre como algum sistema que iria detectar a desnutrição, e a desnutrição hoje está, né, em queda. Né? Então, como é que isso acontece no país como um todo, e como é que a gente pode estar, de alguma maneira, vamos dizer assim, interferindo junto aos profissionais, no sentido de estar tentando implantar? Acho que o CISVAN é muito importante, né? Primeiro mencionar isso. Agora, a gente tem um objetivo que o CISVAN seja apropriado e implementado na rede. Tem diferentes níveis de utilização do CISVAN no país, desde locais que ele
muito utilizado no Paraná, no Rio Grande do Sul, outros que o CISVAN não está implantado com o município de São Paulo, né? Eu acho que para isso a gente tem duas formas de interpretar, e depois eu falo como a gente está pensando em interpretar. Um é o entrave tecnológico, né? Então, assim, a gente tem um grande problema na saúde, que são os múltiplos sistemas de informação. Isso, gente, para quem está lá na ponta trabalhando, é impraticável, porque aí ele vai alimentar o CIS pré-natal para a informação da gestante, o CIAP para atenção básica, o CISVAN para alimentação. Ele vai ter que ter um digitador para digitar tudo isso. A gente tem muitas unidades básicas de saúde que não tem internet e é um sistema online. Então, são entraves tecnológicos, né? Por outro lado, a gente tem uma outra natureza de entrave, que assim, é o técnico de reconhecimento da potencialidade Aí eu não estou falando de CISVAN, estou falando da vigilância alimentar e nutricional, né? Alguns municípios, falando do entrave técnico, resolveram criando sistemas próprios de informação, né? Belo Horizonte, por exemplo, Curitiba, tem sistemas próprios e garantiram, e aí teve um reconhecimento técnico da importância da vigilância alimentar e nutricional, e garantiram abas nos seus sistemas de informação para a vigilância alimentar e nutricional. Outros sistemas trabalharam com a interoperabilidade, né? Alimenta o CISVAN e, ao mesmo tempo, isso já importa os dados, que são os dados do seu sistema próprio. O que a gente tem investido para tentar resolver a questão do entrave técnico? Então, a gente está trabalhando na construção de um novo sistema de atenção básica, que deve ficar pronto no segundo semestre, que vai ser um processo, né, junto com o DataSUS. Eu falo a gente, não é Coordenação de Alimentação e Nutrição, é Departamento de Atenção Básica, Secretaria de Atenção e Saúde, tá? Que é o CIAP, vai virar CISAB, que é um sistema onde vai ter o CISVAN, ele vai ser importado pelo CISAB. Então, isso vai ser muito bom, porque não vai ser só o nutricionista ou aquela pessoa que trabalha com avaliação nutricional que vai poder alimentar o CISVAN. Então, na hora que tiver o pediatra, por exemplo, atendendo uma criança e ele vai jogar a informação no CISAB, no sistema, ele já pode colocar aquele conjunto de informações, ele vai ter interoperabilidade. Tá? Agora, esse sistema é um sistema que vai ficar disponível para os municípios utilizarem ou não. Tá? É um sistema de adesão aos municípios. Justamente porque tem aquela lógica federativa, né, da autonomia dos municípios. Tá? Por isso o controle social é tão importante, né, Bia? Na hora que essa agenda da vigilância alimentar e nutricional é incorporada pelo controle social, na discussão do Conselho Municipal de Saúde, aí o Conselho de Saúde pode pressionar para que isso aconteça. Sei que alguns municípios isso é uma utopia, para outros já não é mais. Tá? Já conseguiu colocar. Agora, se a gente resolver o gargalo tecnológico, já vai facilitando, né, a depois a gente convencer tecnicamente as pessoas da importância dessa agenda. Né? Agora, em relação à questão técnica, a gente também está trabalhando, investindo muito dentro de um programa que a gente chama PMAC, que é o Programa da Melhoria da Acesso à Qualidade, que é um programa da atenção básica, onde as equipes de saúde da família e tem uma padronização também para a unidade modelo tradicional, aderiram a esse programa com sucesso de adesão. Mais de 50% das equipes de saúde da família no Brasil aderiram, onde vai ter um processo de avaliação interna, autoavaliação e avaliação externa de desempenho na atenção básica. E remuneração condicionada ao desempenho. Gente, isso é uma mudança de paradigma no modelo de financiamento da atenção básica. Porque, primeiro que a gente da saúde não tinha muita tradição de avaliação. A área escolar, né, com o IDEB, tem muito mais tradição do que a gente da saúde. Né? Vocês viram a confusão que deu o tal do IDSUS aí, né? da avaliação. Então, e o PEMAC avalia a atenção básica. E dentro do leque de indicadores, cobertura do CISVAN entrou como um indicador de avaliação de desempenho. E isso tem já, por incrível que pareça, só o indicador tem movido muitas engrenagens. Sexta-feira eu estava lá no Rio de Janeiro, no município, e o pessoal da coordenação do INAD lá me dizia: Patrícia, durante muito tempo a gente tentou falar CISVAN tinha dificuldade. Agora a atenção básica veio nos procurar para dizer: olha, as nossas equipes vão ser avaliadas, o desempenho, e a cobertura do CISVAN é um dos indicadores, então a gente precisa implantar o CISVAN.
porque a gente pode ter uma melhor remuneração. Então, são mecanismos. Agora, gente, é aquilo que eu falei, né? Se a gente não tiver antenado com o que está acontecendo na organização do SUS, a gente perde as oportunidades. Então, assim, está acontecendo o programa da melhoria da acessibilidade no meu município. Eu preciso, se eles não perceberam que tem um indicador lá do CISVAN, é a hora de eu chegar para o meu gestor e falar: o senhor percebeu que tem um indicador de desempenho que está relacionado ao CISVAN? E se apresenta proativamente para coordenar essa ação. Tá? Eu acho que essa questão do CISVAN, ela é mais complexa porque é importante alimentar o banco de dados, mas aí eu bato de novo na mesma tecla, a forma pela qual isso está sendo feito. Eu vejo unidades de saúde, que é feita a coleta de dados, falta capacitação. Então a criança é medida com sapato, é medida com chuquinha. Então esses valores também, às vezes é só Bolsa Família que alimenta, né? Então a gente tem, acho que, viés depois da interpretação dos dados. Acho que isso precisa ser visto assim com a mesma intensidade que alimentar o banco de dados. Enquanto o Ministério da Saúde, o EAD, que é um curso de educação à distância do CISVAN, que tem um manual do CISVAN, um conjunto de orientações e instrumentos de capacitação à distância, a gente fazer gestão de Brasília para 5 mil municípios brasileiros, eu não consegui chegar em todos eles. A gente tem alguns mecanismos que são os mecanismos de apoio institucional. Agora, as coordenações estaduais das áreas técnicas, mais as coordenações municipais, aí elas têm um compromisso, tem que ter isso na sua agenda, né? De como é que vai atuar de forma matricial. Aí é que está o sucesso, sabe? Porque se a gente achar que a gente vai ter que ter nutricionista, ou nutricionista em cada unidade básica de saúde, apesar de todas as crianças, o CISVAN não vai funcionar nunca. Agora, é o nutricionista que vai fazer o treinamento da auxiliar de enfermagem, é o nutricionista que vai fazer a avaliação contínua, é o nutricionista que vai fazer o diagnóstico. Uma coisa é a pesagem, outra coisa é o diagnóstico, né? É o nutricionista que vai usar o diagnóstico no planejamento, é o nutricionista que vai informar o conselho comunitário e criar um plano de ação. Então, nós temos que separar o que é atribuição específica, né, e o que o meu técnico colabora numa medida mais acurada em relação ao CISVAN. Nesse caso, a minha preocupação mais é o reconhecimento da importância no local, né? Eu sei que o nutricionista não tem como cobrir isso, mas o reconhecimento, porque alimentar o banco de dados acho que é o mínimo frente ao